Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, nós iremos ler até o versículo de número 17. Os irmãos que puderem, por favor, mesmo que apareça aqui, você tem a liberdade para procurar aí na sua Bíblia, para você ficar apto a achar sempre que precisar. A palavra nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Nós já temos falado algumas semanas sobre a armadura de Deus, já falamos sobre o cinto da verdade, já falamos sobre a couraça da justiça, já falamos também sobre o evangelho da paz e sobre o escudo da fé. E hoje nós vamos tentar finalizar usando o capacete e a espada. Não é novidade para ninguém se falar que capacete protege a cabeça. Isso é normal. O capacete ele funciona para proteger a cabeça. Dentro de um cenário de guerra, todo mundo sabe que se acertar na cabeça, morre, não dá tempo. Se um tiro pega na cabeça, não dá para dizer que foi baleado no meio da cabeça. Pegou, morreu. E o soldado tinha essa preocupação, dentro da sua armadura, de vestir o capacete. Paulo está falando de algo espiritual. Paulo está falando que existe uma guerra, e ele está dizendo o seguinte: o diabo vai tentar atingir os seus pensamentos. E parece que mesmo sabendo disso, a gente não faz atenção, porque temos muitos de nós atormentados por pensamentos. Tem irmãos que dizem: eu não consigo dormir. Tem irmão que acordou na madrugada, primeiro que vem sobre ele é o pensamento que não vai dar certo. É o pensamento que não vai dar como você resolver, não tem como continuar, você tem que parar. E nós estamos nesse tempo sendo atormentados aonde? No nosso pensamento. Muitos estão sofrendo pelo pensamento. E o diabo, irmãos, ele vai tentar de uma forma total fazer com que você perca o controle dos seus pensamentos. Nós temos um ditado em português que diz: ele perdeu a cabeça. Não é que ele perdeu a cabeça, é que ele perdeu o controle. Ele perdeu a direção. Ele está fazendo alguma coisa que ele vai... Alguém fala: mas o que aconteceu? Aí alguém diz: ele perdeu a cabeça, ficou muito nervoso. A cabeça dele foi atingida e ele perdeu o controle. E o diabo faz isso. O diabo tenta tirar aí você do controle. E se você abre a Bíblia comigo, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e o versículo de número 3, Paulo fala de um temor que ele tem sobre os irmãos de Corinto. E ele traz à memória algo que nós temos que trazer hoje. Ele diz o seguinte: mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo vai dizer para os irmãos de Corinto: eu tenho medo que vocês sejam enganados como foi enganado Eva. Porque se o diabo te engana, o seu pensamento, ele vai contra o pensamento de Deus. Irmãos, e quando o diabo consegue atingir o seu pensamento, você mesmo se vê de forma diferente. Não tem como falar disso e não se lembrar o que acontece lá em Números. Vamos ler só para você. Números 13, 33. Olha como o diabo consegue atingir a mente de alguém e a pessoa consegue fazer uma declaração dessa. O texto está dizendo sobre os espias, homens escolhidos para representar a tribo que ele pertencia. 12 homens, escolhidos porque eles eram maiorais. O que é isso? Eles eram fortes, eles tinham capacidade, eles tinham autoridade e eles são escolhidos. Quando eles vão olhar a terra, o diabo conseguiu colocar na cabeça deles que o que Deus prometeu era impossível, que o que Deus falou para eles não tinha como ser realizado.
qual foi a definição deles. E o texto diz: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Olha o que eles vão dizer: e éramos, não aos olhos deles, aos nossos olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Veja que eles não conversaram com ninguém, eram espias. Eles estavam escondidos. Mas o pensamento foi tão atingido que eles falaram: sabe o que nós éramos? Nós éramos como gafanhotos, aos nossos olhos. E tem gente que se vê aos seus próprios olhos destruído. Eu não consigo ir avante, eu não consigo. E eu quero te dizer hoje, se Deus te deu uma palavra, o diabo está tentando mudar a palavra que Deus deu, repreenda e diga: ei, eu posso todas as coisas, não em mim, mas naquele que me fortalece. Nós temos que orar, porque o diabo está mudando a concepção que a gente tem de Deus. Por que querem de todo jeito destruir a figura de pai, irmãos? Todo lugar que você vai, querem destruir essa figura. Tanto é que tem pai fazendo coisa. Por quê? Deus é chamado de pai. O mundo trabalha para destruir essa imagem. Aí quando alguém fala de pai, alguém fala: não, eu não tive um bom pai. E querem destruir a imagem que tem de Deus. E o diabo vai trabalhando durante esses dias na nossa mente, fazendo a gente ter esse mesmo pensamento. E esse pensamento, ele pode ser tanto inferior como superior. Aos meus olhos eu sou digno da salvação. Aos meus olhos eu sou melhor que todo mundo. Aos meus olhos eu sou a pessoa certa, no lugar certo. Deus sabia que tinha que eu estar aqui. E isso não é bom. Você tem que nessa noite entender que se o diabo conseguir entrar no teu pensamento, ele muda o que você é de verdade. Porque esses homens não eram como gafanhotos. Eles eram guerreiros, eles eram fortes, eles eram líderes. Mas eles dizem que quando chegou ali, que eles viram a promessa, o diabo conseguiu convencer que o que Deus promete é muito grande para nós realizarmos. E eu quero te lembrar hoje que se Deus prometeu, você tem só uma coisa a fazer: crer e esperar. Anote isso aí: crer e esperar. Crer e esperar. Porque Deus não muda e nunca mudará. Diz a canção que foi cantada: Ele é fiel para cumprir. Isso não é uma história de hino, isso é palavras vindas diretamente de Deus. Tanto que ele diz: se você for infiel, desculpa, mas eu não vou mudar o meu acordo com você. Sabe por que tem muita gente vivendo promessa e tudo errado e achando que está abalando? Tem gente que está tudo errado aí e fala: não, mas está tudo bem, porque ele disse que ia ficar tudo bem. Tem gente desfrutando da promessa sem ser grato pela promessa, mas quando chegar naquele dia, ele vai dizer: eu não conheço você. Mas em teu nome eu não preguei, em teu nome eu não expulsei demônio. Ele vai falar: apartai-vos de mim. Perceba que Deus, ele vai dizer na sua palavra: se você foi fiel, eu, Deus, continuo fiel. Eu não posso negar a mim mesmo. Nós temos que hoje se lembrar que a gente tem um Deus que ele é fiel. E se ele prometeu, descansa. Irmãos, e tem nesses dias que a gente vive, não só nesse, mas em muitos, aquela profecia de espetáculo, né? Aquela profecia que é para trazer auditório. Conta 30 dias, conta. Tem irmãos que está contando até hoje. Meu Deus, eu aprendi como interpretar essas profecias. Quando Deus manda eu contar 7 dias, eu me lembro que para Deus um dia. Então eu estou contando, teve uma que eu recebi uma vez, eu estou contando até hoje, mas eu não acho que posso perdê-la, porque Deus é. Então o tempo, vai ver que está no Kairos, né? É um tempo diferenciado. Mas nós não podemos brincar com isso. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 18, quando um profeta falar e não se cumprir, não foi Deus. Ele falou pela emoção do seu coração. E você não precisa ficar com medo dele. Porque às vezes a gente fica com mais medo de uma profecia do que com temor de Deus. Irmãos, palavra de Deus que te traz tristeza não é de Deus. Pode ser correção. Quando é de Deus, você fala: vixe, vou ter que corrigir. Porque Deus não quer te matar, Deus quer te salvar. Nós precisamos se lembrar disso. E o diabo está tentando o quê? Mudar nossos pensamentos. E eu quero nessa noite com os irmãos juntos a gente ver os benefícios que tem da gente colocar esse capacete para a gente vencer todos os desafios. Eu quero ler com você aí Filipenses capítulo 4,
Quero ler o versículo 6 e 7, para que você já entenda como que a gente protege a nossa mente, como a gente protege o nosso coração, e como a gente pode se guardar e ter esse capacete em nós. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim, Filipenses capítulo de número 4, e o versículo de número 6 e 7. A palavra nos diz, escuta isso aqui por favor, porque a gente lê, relê, mas parece que não adianta, não entra na cabeça. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O problema é que a gente não está fazendo isso. Primeiro, a gente está ficando inquieto por tudo. Esse é o primeiro ponto. A gente está ignorando o conselho. Ei, não fica inquieto. Ao invés de ficar inquieto, corre para a oração. E não é a oração do Facebook, para verem que eu estou orando. Não é a oração para dizer que eu tenho. Não, é a oração diante de Deus. Nós precisamos nessa noite perguntar para nós mesmos: eu estou orando diante de Deus? Eu estou indo diante dEle? E diante dEle não precisa estar no culto. Diante dEle o teu quarto vira uma sala de visita de Deus. Porque Jesus vai dizer o seguinte: não faça que nem os hipócritas, fariseus, que querem orar só nas praças. Porque tem gente que só chora na igreja, só levanta a mão na igreja, só tem reteté na igreja. No quarto não tem nem oração. Você quer saber o seu ponto espiritual? É sua oração na igreja e sua oração em casa. Se aqui você quer ficar fazendo assim, ó, e em casa você não ora, vai vigiar, vai pedir perdão e vai corrigir esse negócio. Porque aqui você está agindo pela emoção. É por isso que tem muito culto que tem que ter o nome de quem vai vir. Por isso tem que fazer show. Vai vir, tem igreja que todo domingo é um pregador diferente. O pastor nem prega. Porque o povo não quer ouvir. O povo quer algo novo. Se você falar, vai vir o profeta da revelação, enche. Eu quero revelação. A revelação foi essa: você era um pecador, você estava perdido, morreu numa cruz, ressuscitou, está vivo, te ama, te salva, te protege, te enche do seu espírito. Aí ele diz: você tem que orar diante de Deus. E quando você ora diante de Deus, está aqui escrito, oração, que é uma oração de agradecimento. Súplica é dizendo o que você precisa, mas ele também inclui uma coisa. Ação é o seguinte: eu vou orar aqui, né? Aí eu estou orando e falo: Senhor, eu estou precisando te adorar, precisando melhorar a minha vida. Deus, mas isso aqui eu estou precisando demais, Senhor. E quando você acaba de falar isso, você fala: mas eu quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo, e eu sei que eu vou receber no tempo certo. E você se levanta da oração, tendo algo que não dá para explicar com a teologia, não dá para explicar com a matemática, não dá para explicar com os maiores doutores. A paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Aí alguém olha para você e fala: por que está em paz? Por que está... E não tem segredo. O segredo é só acabou de sair da presença de Deus. Vocês lembram de Ana? Ela vem orar, ela não vai orar diante dos homens, ela vai orar na presença de Deus. E homem tem a mania de julgar. Se você ficar no culto calado, é um frio, gelado. Se fala demais, é fingido. A gente não está satisfeito com nada. Ana está orando. O profeta diz: cachaceira. E ela diz: não, é uma mulher com dor, é uma mulher angustiada, é alguém que está sofrendo, não está aguentando mais e está querendo desistir. Só que aí o profeta tem poder de profeta. Aí ele fala: que Deus te abençoe. A Bíblia diz o seguinte: e o semblante dela já não era mais o mesmo. Entrou perturbada e saiu como? Dando glória a Deus. E nós vamos embora hoje dando glória a Deus. Nós podemos ter entrado aqui com perturbação, perseguição, e nós vamos embora dizendo: nós saímos da presença de Deus.
Nós precisamos hoje começar a entender que o diabo está querendo tirar a gente da presença de Deus. Aí ele convence a gente que ir para o Facebook, ir para o Instagram, reclamar para o vizinho, reclamar para o irmão, adianta, não adianta. Guarda o teu coração, guarda a tua alma e fala, eu vou para a presença dele. E na presença dele eu vou falar o que eu preciso, eu vou clamar, eu vou interceder e eu vou também agradecer, porque eu sei que ele está me ouvindo. O diabo está tirando o nosso prazer. Ele está convencendo que não adianta orar, irmãos. Adianta sim orar. Jesus diz que tudo que pedires na oração, crendo, você recebe. E esse texto eu gosto porque ele diz que se a gente entrar na presença dele, vai vir sobre nós a paz de Deus e vai guardar o quê? Vai guardar o coração e vai guardar também os pensamentos. Aonde está o problema hoje de todo mundo? Pensamento, coração. Porque isso aí envolve todo esse ser interno. E o que não tem mais hoje no mundo? Paz. Aí você vai ter paz, seu coração vai estar em paz, sua mente vai estar em paz, e mente em paz responde tranquilo, define tranquilo, prossegue tranquilo, recebe más notícias tranquilo. Nós precisamos hoje pedir a Deus que nos faça entrar nessa presença. Tem outro texto que está em 2 Coríntios capítulo 10, abre aí comigo. Os versículos 4 e o versículo 5. Eu espero que Deus possa nos colocar hoje esse capacete, para a gente sair daqui protegido contra esses ataques que a gente tem recebido, e que a gente possa vencer no nome de Jesus. Acharam, irmãos? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, a palavra nos diz assim: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Deus. Nós precisamos entender, irmãos, é difícil porque a igreja tem se transformado em um lugar de teorias de marketing. A igreja tem se transformado em discursos, palestras, e nada contra, tudo isso é bom. Mas as nossas armas, elas são espirituais. Não adianta eu estudar marketing para ver como atingir o público-alvo, entendeu? Qual é o público-alvo dessa igreja, meu irmão? É pecador. Não existe público-alvo. O público-alvo é quem está perdido, sem Jesus, sem salvação. E qual é a mensagem-alvo? É um evangelho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê é salvo. Mas hoje tem estratégia. Qual que é a cor? Qual que é o tipo de som? Irmãos do céu. Aí ele está dizendo o seguinte, que essas armas, elas são poderosas para destruir fortaleza. E a gente pega o que? Leva cativo todo pensamento que vai contra Deus. Os nossos pensamentos precisam nessa noite ser dominados pelo Espírito Santo. A gente precisa parar de ter mais fé na desgraça, porque a gente não é assim. Tem irmãos que ligam chorando porque alguém sonhou. Pastor, sonharam comigo. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Deus fala através de sonho? Fala. Só que Deus não te fala para te deixar com medo. Deus não te fala para pôr você diante de uma situação de medo. Ele te fala dizendo, se você estiver errado, Ele fala, corrige. Isso não é medo, isso é amor. Se você nessa noite não entender, você fica preso a isso. Escuta uma coisa e aflige. Deus está aqui falando, nós vamos vencer, né? Aí chegar ali fora, ali ó. Se aparecer alguém e falar assim, passei a noite toda fazendo macumba para você. Nossa, a gente até volta, pastor, ora mais. Meu irmão, você acabou de sair com a benção, vai embora. A gente não precisa ter medo do diabo. Não tem um versículo aqui, ó. Não tem um versículo, não tem, mandando você ter medo do diabo. Agora de Deus tem dizendo, teme a Deus. Porque Ele pode não só matar o corpo, mas Ele tem poder também de lançar a alma no inferno. O diabo você resiste. Isso significa o seguinte, o diabo você ignora. Você não vai vencer. Quem está falando? E se a gente fosse um pouquinho inteligente nessas horas, o diabo é o pai da... Se ele diz você não vai vencer, então quer dizer que você vai? Se ele diz que você é um derrotado, quer dizer que você é um
vitorioso. Entenda nessa noite, nós precisamos voltar a limpar a nossa mente, mas aí vamos ter que passar um pouquinho sem ver Facebook, sem ver WhatsApp, sem ver Instagram, sem ver TikTok, porque tudo que passa nisso não acrescenta a tua fé. Precisamos voltar para entrar na presença de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Abra aí sua Bíblia comigo, por favor. Esse texto de Pedro também, a gente pode lê-lo com alegria no coração. Pedro capítulo de número 1, a sua primeira carta, e o versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Diz o seguinte: portanto, cingindo lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Todo mundo se lembra o que é cingir os lombos? É estar preparado. Aí ele manda você cingir os lombos do seu entendimento. Ele fala o seguinte: prepare o seu entendimento. Eu gosto de Esdras, que Esdras vai dizer o seguinte: Esdras preparou o seu coração. Ele ia ler a lei. Aí ele preparava primeiro o coração dele. Duas coisas que a gente tem que ter quando chegar na igreja. Primeiro, reverência. E depois um tempo. Que nem tem irmãs que vêm direto do trabalho. Essa irmã está cansada, fadigada. Se ela entrar aqui com reverência, Deus já está vendo ela. Ela precisa de um tempinho para a cabeça dar uma esfriada, para o coração dar uma acalmada. E quando ela aplica tempo e reverência, ela sente a presença de Deus. Aí o texto está dizendo que nós temos que vir com a mente preparada. E a Bíblia diz que Esdras prepara o coração para ler. Depois ele prepara a sua vida para praticar. E só depois ele vai fazer o quê? Ensinar. Aí a gente só quer ensinar. Praticar, não, praticar é com você. Eu estou ensinando para você. Aí Paulo escrevendo assim: você que diz para não roubar, rouba. Você que diz para não mentir, mente. Você que diz para não adulterar, adultera. Você acha que você falando não vem sobre você o mal que você está dizendo que virá? Por isso que nós temos que hoje preparar o nosso pensamento. Estar pronto com o nosso pensamento. Mas isso só é possível, irmãos. Como é que se cria pensamento? Por exemplo, você está aqui, não tem nenhuma informação. Aí você escuta uma coisa antes de dormir. Aí você deita na cama, o pensamento fica doido para que amanheça amanhã, para resolver o que você ouviu hoje. Se você não tivesse ouvido, então o que a gente tem visto? O que a gente tem assistido? O que tem moldado a nossa vida? Aonde a gente perde tempo? Aonde a gente passa tempo? O conselho bíblico é o seguinte: traga à memória o que lhe dá tristeza. Traga à memória o que tira toda a sua esperança. É isso? Não! Traga à memória o que te dá esperança. Eu estou numa situação difícil. Espera um pouquinho. A minha memória diz que Deus fez no passado. E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Ele pode fazer hoje. Então eu vou pensar que Deus vai fazer. Mas a gente está sendo tão influenciado que a gente acha que comigo não vai dar certo. E tem gente que até diz: eu já tentei. Deus me decepcionou. Deus não decepciona ninguém. Então, eu quero hoje que você guarde esses versículos, mas que a gente entenda qual que é o problema nosso. Como ser humano, por que o diabo atinge a minha mente? Porque eu sou ser humano. Esse é o ponto. Eu não tenho a armadura. Eu não tenho o capacete. Eu tenho que colocar. Eu sou frágil. Perceba como nós somos frágeis. Às vezes uma coisa nos deixa tão alegre, uma coisa pequena, mas nos deixa tão alegre, de repente. Eu brinco às vezes com os meus filhos, está triste. Aí alguém fala assim: vamos comer no McDonald's? Exemplo. Imediatamente. Não, que legal, pai, te amo, tá. Ele fala: rapaz, vigia. Nós somos frágeis. Aí quando você lê Romanos capítulo 12 e o versículo de número 2, a gente tem um conselho para que a gente não possa mais ser frágil,
para que a gente possa experimentar. Não se conforme com este mundo, mas seja essa versão, qual é? Não gosto dessa versão, eu vou ler a minha aqui. Romanos capítulo 12 e o verso de número 12. O verso número 2 diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Porque, irmãos, não adianta renovar o guarda-roupa. Tem igreja que quando você chega, o pastor já fala: tem que pôr saia, tem que tirar o brinco, não pode cortar cabelo. E eu não estou dizendo que eu estou dizendo que a gente inverteu. A gente tirou o que era para estar dentro e colocou fora. Aí é uma igreja hipócrita. Aí é uma igreja que não vê o que a Bíblia diz que se tiver dentro e vê. Ele está dizendo o seguinte: pela renovação do vosso entendimento. E qual a finalidade de renovar o nosso entendimento? Para que você saiba, é isso que está escrito aí? Para que você saiba qual é a boa, agradável e... Não é para que você saiba. É para que você... O que é isso aqui, irmãos? Ela está gostosa ou não? Vocês não sabem, vocês experimentaram. Deus não quer que você saiba, Ele quer que você experimente. Só que aí tem um detalhe que a gente está se esquecendo. Para poder experimentar, eu vou ter que sair de uma forma chamada mundo. Quando ele diz não se conformeis, é para você não estar conforme o mundo. A palavra aqui é literalmente moldado, é parecido. Quando a gente vai fazer alguma coisa, qual é a nossa referência? Qual é o nosso foco? O que tem feito a gente se moldar? É o mundo. Aí o mundo diz, depressão. Aí nós falamos o quê? Estou pronto, depressão. E esse negócio começa a pegar, parece que vai, né? Pessoas que você conhece, você vê, às vezes eu começo a conversar e do nada a pessoa começa a chorar e já fala, estou tendo muita tristeza. É porque você vai se conformando com o mundo. E o mundo está dizendo o quê? Depressão é normal. Se matar é normal. Vamos fazer uma lei que quem quiser morrer, toma um remédio e morre. Não se conforme com o mundo, que você vai saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você, para seu marido, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. E parar de viver uma vida de ver e começar a experimentar. Quem aqui já comeu jaca? Tem alguém aqui que já comeu jaca? Tem gente que não gosta. Mas uma jaca dura, geladinha, é uma delícia. Só quem experimentou. Os nossos irmãos cantam uma coisa aqui. O grupo de louvor canta um hino que diz assim: quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. Quem conhece Jesus não vai para outro lugar. Quem experimenta a boa presença dele, o diabo não engana. Mas eu preciso tomar uma decisão. Eu não vou me conformar com o mundo. E aqui não é ser perfeito, é não aceitar se conformar. O problema não é quando você peca. O problema é quando você peca e quer fingir que não pecou. O problema é quando você erra e diz, não, está tudo bem. Não está tudo bem. É quando você diz, não posso cometer mais isso. O que eu tenho que fazer? Oração, jejum. Oração, jejum. Ok, tem demônio que não adianta ler Bíblia para ele. Tem demônio que não adianta cantar música para ele. Mas tem demônio que não aguenta quando você está jejuando, quando você está orando. E ele começa a olhar e falar, o que ela está fazendo? E no mundo espiritual, tem uma voz que diz, ela está te mandando embora sem palavra e sem ação, confiando que quem tem poder ainda continua sendo o nosso Deus. Nós precisamos nessa noite saber que nós somos frágeis. Abra sua Bíblia, vamos ler um texto. Jesus disse uma coisa para a gente se lembrar, Mateus 26, 41. E não é bom a gente se esquecer que somos frágeis.
Jesus diz o seguinte: vigiem e orem, para que vocês não caiam na tentação. Na verdade, o espírito é pronto, mas a carne, ela tem sua fraqueza. Aí Paulo, tendo o mesmo entendimento, em 1 Coríntios 10, 12, diz o seguinte: quem tiver de pé, não fica zombando de quem caiu. Quem tiver de pé, cuide-se, faça atenção, tome cuidado para que você não caia. Então entenda hoje, nós temos um problema com os pensamentos. Nós somos frágeis, mas tem como nós começarmos a vestir essa armadura. É não se conformando com o mundo, não aceitando o que o mundo faz. E aí, Mateus 4, um capítulo que é interessante. Olha, o diabo faz isso de forma tão descarada que não sei como a gente ainda cai na dele. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 4, vamos lá. Vamos ler só o 3, eu acho que é o capítulo 3, no último versículo. Deixa eu ver se está certo o meu pensamento. Mateus 3, 17, vamos ler esse texto? Mateus capítulo 3, versículo 17, quem achou, diga amém. Olha só, da onde está vindo a voz, hein? Quem está falando isso? E eis que uma voz do céu dizia, quem está falando é Deus, está claro. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deus está olhando para Jesus dizendo, esse daqui é o meu filho. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre Jesus. Jesus vai para o deserto para ser provado, tentado. O diabo chega. E a primeira palavra que o diabo vai falar para Jesus é inverter o que ele ouviu de Deus. Se tu é filho de Deus. Olha a afronta. Deus fala para você, você vai vencer. Seja em qualquer área da sua vida. Mas vamos usar o caráter. Você que tem um caráter difícil, você vai vencer o seu próprio caráter. Deus vai te ajudar. Aí o diabo vem numa situação que você está no dia a dia com o seu caráter à flor da pele. O diabo se encosta rapidinho e diz, se aquela promessa foi de Deus, por que o seu caráter está aí ainda? Aí você precisa ter a palavra. E nós estamos querendo às vezes botar o diabo para correr com coisas que não ajudam. Aí é hora de usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O diabo, você põe ele para correr com palavra. É a única armadura, da parte da armadura é a única que é para atacar verdadeiramente. A espada é para atacar. Se você vier, Satanás, eu vou mandar você embora por 7 caminhos. Você pode vir, mas você vai voltar por 7. Você vai ter que se dividir para fugir, porque eu vou te aplicar a palavra. E a palavra diz que quem está em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra diz que quando eu chamo, eu capacito. A palavra diz que eu escolho quem não era, como se já fosse. Mas nós estamos deixando que o diabo interfira. Jesus vai dizer para o diabo, está escrito, não tem o que fazer. Às vezes eu estou orando e pedindo algumas coisas para Deus, e fala para mim, está escrito, para de orar. Mas se o Senhor, está escrito, para de orar. É como ele fala para Moisés, que é isso? Está orando por quê? Eu já dei a ordem para você lá atrás, para você pegar o povo e sair. Não é hora de ficar orando, é hora de tomar atitude, de crer no que eu já falei. E você tem que parar de orar por algumas coisas e começar a fazer. Primeiro, está escrito. E segundo, Deus já falou com você. A gente está orando para Deus confirmar a confirmação da confirmação da confirmação da confirmação. É hora de agir. É hora de falar assim, eu tenho que acreditar. E aí Deus olha para ele e fala assim, ei, fala para o povo, marcha. Eu fico vendo ele olhar assim, pessoal, irmãos, o Maio está aqui atrás, né? Irmãos, vamos! É doido? É doido? Não, é obediente. Nós temos que voltar a ser obediente. Tem coisa que a gente entende, e tem coisa que a gente vai ter que ir sem entender mesmo, só obedecendo. Eu
quero te chamar hoje para obedecer essa palavra. É assim que você vai ter o escudo, o capacete também na sua cabeça. O diabo vai tentar te pegar, e quando ele chegar você tem palavra. Ó, esse fogo aí vai te queimar, hein? Aí você lê lá, não, quando eu passo pelo fogo não queima não, está escrito. Ó, essa tempestade aí vai te matar. Vai não, aqui dizendo que quando eu passar pelas águas também, elas não vão me afogar não. Ó, tem gente que creu e se decepcionou. Não, aqui está dizendo que quem crê, ainda que está morto, até revive. Você vai ter o que falar quando ele vir te acusar. Mas como a gente faz numa geração que não está lendo a Bíblia? Como a gente faz? Quanto tempo você passa lendo a palavra, irmãos? Vamos nessa noite entender que Deus quer que a gente tenha isso na nossa vida. Olha o que diz o texto que você encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Abre aí. Como que eu posso ter essa mente um pouco protegida, né? Acharam? Quanto ao mais, irmãos, tudo, olha só, o que é verdadeiro, o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, por que está pensando nessa besteira? Por que está perdendo tempo com o que te falar? Ei, nunca vimos uma geração que considera mais o que o homem diz do que o que Deus fala. Nós precisamos nessa noite voltar a fazer isso. Isso aqui tem valor? Não, então não vou pensar não. O que Paulo diz? Escuta de tudo, só retém o que é bom. O que é bom você vai para casa meditando. Isso aqui que falaram, coisa bruta, joga isso para lá. Coisa boa, medita, reflete, medita, medita. Aí o salmista fala assim, bem-aventurado, que ele faz o que na palavra do Senhor? Ele medita quando? Só no domingo? Nada. Ele de dia e de noite ele está andando pensando, ó, isso aqui, como será que, eu não sei onde está escrito. Já fez isso? Eu não sei onde está escrito, mas eu sei que lá na igreja falou que estava escrito isso aqui em algum lugar. Você tem hoje a opção de começar a pensar no que é bom. Uma coisa que a gente tem que aprender na vida é, se você não puder ajudar alguém, fica calado. Eu tenho comigo que se eu não puder elogiar, eu não critico. Alguns irmãos já falaram, aquele irmão você não gosta muito. Eu falei, mas por que você está falando isso? Se eu não comentou nada dele, se eu ficar quieto, rapaz, para de ficar pegando a minha e querendo falar que eu quero falar mal de alguém. É porque você tem que entender isso. A Bíblia diz, não saia da sua boca palavras que não sejam para que quem escutar glorifique a Deus. Começa a pensar no que é coisa boa. Começa a pensar. Quando está tudo difícil, começa a falar, Deus, um milagre. Vamos fazer isso? Quando tiver tudo difícil, vamos falar assim, o testemunho vai ser bom, hein? Meu Deus, eu fiquei ontem pensando algumas coisas, que esse negócio está acontecendo aqui, que Deus está falando. E eu falei, Jesus, como é que eu ponho outro para contar, que eu não vou saber nem contar. Mas a gente tem que começar a ver a luta e dizer, peraí, cada luta é um testemunho. Cada enfermidade pode ser um testemunho de cura. Cada porta fechada pode ser um testemunho de Deus abrindo portas. Cada fornalha é um testemunho que Deus está comigo. Cada cova de leão é um testemunho que Deus está comigo. Cada mar é uma prova que Deus está comigo. O problema é que a gente não está mais tendo esse tempo de reflexão. E quando apareceu o bicho da cara feia, a gente corre. Nós estamos que nem aquele, se correr o bicho pega e se ficar o bicho corre. A gente acredita nisso. Aonde nós está não tem um bicho. Porque aonde a gente chega ele tem que ir embora. Abra sua Bíblia, por favor. A forma de ter esse capacete é a própria palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus, ele seja apto, plenamente preparado para boas obras. Hebreus 4:12, abre aí. Pois a palavra de Deus, ela é
viva, ela é eficaz, ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e ela julga os pensamentos e a intenção do coração. Uma mente renovada, sabe qual que é a atitude de quem está com a mente protegida? Salomão escreveu, Provérbios capítulo de número 3, o versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele... Existe um ditado brasileiro que pau que nasce torto nunca se direita. É do cão esse ditado. Aqui diz que se eu confiar, se eu reconhecer, Ele endireitará as suas veredas. O meu caminho era torto. As crianças cantam, né? Havia um homenzinho torto, na casa torta, um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Quer ficar direito? Começa a confiar no Senhor. Começa, mas não é confiar de todo o coração. E aí outra coisa que ele diz: reconhece o Senhor nos teus caminhos. Estou passando por um lugar e está difícil, eu vou ter que falar, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Não importa onde você estiver, Deus vai estar lá com você. Você vai ter que entender porque está lá, aprender porque está lá, e sair de lá edificado. Nós temos como ser hoje revestidos com essa armadura de Deus, meus irmãos. E aí Romanos capítulo de número... Abre aí sua Bíblia comigo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 16. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente tem que falar o que diz esse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Quero ler o verso de número 16. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você já pensou que maravilha você ter a mente de Cristo? Você vê alguém perdido, alguém fala: olha lá o safado. Você fala: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Você vê alguém doente, você fala: vai morrer. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, ser curado. Alguém que está preso nas drogas, alguém fala: aquele lá está indo no caminho. Não, em nome de Jesus, ser liberto. A mente de Cristo. A esperança não sai da nossa vida. Nossa mente está protegida. Você tem que hoje falar o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Eu sou nova criatura. Eu fui lavado. Eu fui morto para o mundo e eu nasci para Deus. Eu queria tanto que a gente pudesse, nesse tempo ainda, viver algumas coisas que Deus tem prometido, mas parece que a gente fica longe. A gente está que nem um povo, né? Você acha que Deus queria o povo girando 40 anos? Não queria. Só que às vezes Deus está deixando aí você esperar um pouquinho para ver o que tem dentro do nosso coração. Porque, irmão, para quem está com fome, pode fazer um teste. Quem tem empresa, a pessoa vem procurar emprego, ela está com 3 contas de luz atrasado, aluguel. Você chega lá para trabalhar, você fala: eu só posso pagar 1.000. O que a pessoa fala? Meu Deus, o salário é maravilhoso, cara. Meu Deus, aleluia! Depois que ela pagou tudo, ela te chama, fala: esse salário seu é uma miséria. Ou não é assim? É assim. E às vezes Deus permite eu e você ficar um pouquinho mais no deserto, para ver o que está dentro do nosso coração. É preciso hoje eu e você tomar uma atitude. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo.
Se a gente tiver hoje coragem de tomar essa direção, eu acho que a gente vai poder sair prontos para a guerra, baseados na verdade, com a couraça da justiça, com os pés calçados pelo Evangelho da paz, usando o nosso escudão da fé, que é capaz de destruir todos os ataques do diabo. Ele vem e você faz, não vai, eu não, vai pagar conta. Se for alguém que está na igreja e quer falar, você vai para trás de mim, Satanás. Porque Pedro estava na igreja, era pastor, obreiro, cargo alto, mas veio falar umas besteiras para Jesus. Jesus olhou para ele e falou, para trás de mim, Satanás, tu que não entende os propósitos de Deus. Quando você estiver passando por luta, que alguém vem reclamar, não reclama. Aprende, tenta. Conversar, pedir ajuda é uma coisa, reclamar é outra. Todo mundo sabe quando você está reclamando. Todo mundo sabe. Não é que você não tem que pedir ajuda, mas não reclame. Tem gente que todo dia fala, tá difícil, vai continuar. Que possamos hoje pôr o capacete, que pegar a espada e sair daqui pronto para dizer ao Senhor, lá fora está Golias, mas eu vou não pela minha força, eu vou pela força do Senhor dos Senhores. Para a gente terminar, eu queria ler com os irmãos o versículo de número 7 de 2 Timóteo 1. Abre aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Lembrando que Paulo, quando fala, quantos irmãos abrem? Lembrando que nesse texto que a gente leu já, o primeiro versículo dizia, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha o que Paulo vai escrever para Timóteo. Pois Deus, Ele não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Esse é o que nós temos de Deus. Nada de medo. Nós vamos ter um espírito valente, nós vamos ter amor e nós vamos ter equilíbrio. Moderação é equilíbrio. Seja moderado. Nós vamos saber isso. Que a gente possa hoje tomar uma decisão, colocar isso na nossa vida e sair daqui prontos para batalhar, guerrear e não perder essas batalhas que o diabo está tentando. Irmãos, ele não vai parar, mas a Bíblia já deixou bem claro que quem está em Cristo vai vencer tranquilo. Pensa se você já soubesse que na escola que você está, você entrou na escola hoje, alguém fala, você já passou de ano. Já passei? Já passou. Entra numa corrida, alguém fala, você já ganhou o campeonato. Nós somos os únicos que sabem que já ganhou e parece que não ganhamos. Nós já ganhamos. Alegra nessa noite, vai embora em paz. E se o diabo está tentando te derrubar, em nome de Jesus, ele vai ser repreendido para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé?